Olá! No episódio de hoje, seguiremos com o tema Mães Atípicas e os desafios da maternidade de crianças especiais, onde abordaremos a importância das redes de apoio. Fica com a gente, pois está imperdível! E você não teve nenhuma rede de apoio nesse processo para te ajudar com cuidado, né? Com ele, também questão de conciliar trabalho? Infelizmente não, Keisa, ainda. Até hoje acho que não existe muito essa rede de apoio. Eu acredito que está começando a nascer, sabe, depois de já 2 décadas, né, está começando a nascer uma rede de apoio em alguns lugares, que nem na igreja mesmo, está nascendo um projeto. Sim. Começou com acolhimento, né, aí foi aberto um departamento, assim, para tratar dessas questões, está nascendo, né, está surgindo. E eu acredito que vai começar a surgir mais essas redes de apoio para as famílias. O projeto Mães Atípicas, ele é um projeto idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Montenegro, e a igreja ela exerce uma função social, né, na comunidade. E nesse sentido, a gente pensa que não há mais espaço para que esse espaço não aconteça. Então, a gente que idealizou esse projeto, eu fui convidada, né, para participar dele junto com a minha colega, com a Tatiana, e a gente está à frente desse grupo que serve para fazer o acolhimento de mães ou principais cuidadoras de crianças atípicas, com qualquer tipo de neurodiversidade. A ideia é que a gente possa proporcionar um ambiente de escuta, de troca de experiências, de vivência, de planejar para elas algumas ações com alguns mimos, alguma coisa de cuidado, né? E encontros que são realizados mensalmente. E muitas cansam, né, se sobrecarregam, sozinha, não tem rede de apoio. Então a importância desse olhar, um olhar acolhedor para essas mães, um olhar, né, de respeito, de escuta. Muitas vezes elas só querem falar, elas só querem desabafar, elas só querem, né, trocar as experiências delas, então é importante ter essa escuta com elas, e esse acolhimento, esse respeito. Eu sei que ainda tem muito pela frente, mas certeza. agora a gente sabe lidar, né. Eu sei lidar, o marido sabe lidar, ele também já sabe também lidar conosco, porque Sim. ele também, eu acho que eles sofrem por não ser compreendidos, né, por não ser. E eu sempre dizia assim, né, os profissionais perguntavam assim para mim, qual era o meu principal objetivo, eu sempre dizia: "O meu principal objetivo é fazer o Lucas feliz. Se eu ver o Lucas feliz, eu estou feliz", e isso é regra para nós, sabe. Se ele está bem, nós estamos bem. Sim, E se ele não está bem, nós precisamos estar bem também. exatamente. É, Vocês são a base dele, né, o suporte isso. que ele tem. E no caso dele, é literalmente a base, né, porque ele não tem autonomia 100%, né, ele tem autonomia, mas não é 100%, né. Precisa muito de nós ainda, do nosso suporte. Não tem fala, né. Uhum. E a compreensão também é muito baixa, sabe, Keisa, do Lucas, porque ele se atrasou muito em função da visão também, né. Ele enxerga bem pouquinho, só de um olho, mas assim, tem uma percepção maravilhosa, assim, Sim. uma audição também que chega. Então ele é feliz, sabe. Então quando eu vejo, assim, o sorrisão dele, assim, me enche de alegria, né. Sim. O que eu vejo, né, acontecendo muito, tanto em mães atípicas quanto mães típicas, é um modo as mães funcionando no modo sobrevivência, né, isso que eu percebo. A mãe entra numa rotina de exaustão, onde ela acorda, ela arruma o filho para a escola, ela vai trabalhar, quando ela pode trabalhar, quando ela tem essa oportunidade, porque muitas mães acabam abrindo mão de si mesmas, do autocuidado, abrindo a mão de ter um trabalho, né, de se cuidar, justamente por viver somente em função Sim. do filho. Então essa sobrecarga muitas vezes levam as mães ao adoecimento. Então por isso a importância de a mãe ter esse espaço seguro para um cuidado, para que justamente ela possa também cuidar dos outros, né. É o que eu sempre digo para as mães, elas precisam estar inteiras para poder cuidar dos outros, porque uma mãe aos pedaços ela não consegue, né. A maternidade, ela já é um desafio, né? Desde o momento, eu sou mãe, tenho um filho de 5 anos, o Pietro, e quando a gente se torna mãe, já é um conjunto de
mudanças, né? Mudanças fisiológicas, mudanças emocionais, hormonais. Então já é um desafio. Essas mães que recebem ali na infância, no desenvolvimento da criança, esse diagnóstico, elas se sentem um pouco mais desafiadas ainda e às vezes pouco amparadas. Então esse projeto é para isso, porque na maioria das vezes desses encontros, como tu mesmo mencionaste, a dificuldade de uma já foi superada pela outra e essa troca de experiências torna um momento mais leve, porque elas conseguem conversar e compreender que isso vai passar, que isso vai melhorar, ou buscar estratégias para que elas possam desenvolver em casa, ou até encontrar esse apoio ali e conseguir vencer esses desafios. É muito importante esses momentos de troca, a gente já teve vários encontros e a gente sai de lá com o coração quentinho, transbordando de alegria de poder proporcionar para elas esse momento de olhar para si e de ver o quão essencial, o quão forte elas são e o quão importante é estar motivando outras mulheres. Para trazer para uma maternidade mais real, né? As mães têm essa questão com uma maternidade muito idealizada, muito romantizada, e quando as mães se deparam com uma maternidade real, existe até uma espécie de luto que essas mães vivenciam, de um filho idealizado, de uma maternidade idealizada que não existe, né? Uma família idealizada que as mídias mostram, mas a família real muitas vezes não é essa. Então, até para contextualizar melhor, né, como que essas maternidades atualmente são atravessadas, quais as demandas que essas mães precisam enfrentar. E que recado que você teria para a gente deixar para as mães que estão passando por esse processo, descobriram um diagnóstico recentemente, ou qual que é o principal recado que elas deveriam levar para a vida e para o início dessa jornada a partir de agora? Eu acho que é a minha meta, sabe, fazer o filho feliz, sabe. Não ficar, assim, se questionando, né. No caso eu me questionei, talvez até por falta de conhecimento, né, veio muitos questionamentos. Mas hoje em dia, tá aí, né, as informações. Eu acho que as mães a gente até tem grupos, assim, só de mães, eu sempre digo assim, ó, não desanimar, sabe, não ficar questionando: "Ai, mas porque meu filho tem", de repente fazer comparação, por exemplo, é péssimo Sim. pra gente, né. Mas eu acho que é aceitar, a primeira coisa é a aceitação, porque aceitando logo já procura as terapias, né, e eles começam a melhorar. Ontem mesmo o Lucas foi pra aulinha, que ele faz educação física, ele estava todo assim chateado, né, porque de manhã, a gente acorda, ele estava todo errado, né, bem insatisfeito mesmo. Voltou sorrindo, sabe. Sim, Então assim, é coisa que não tem preço. sim. Eu ainda disse para o André, disse assim: "Viu, ó, se a gente não tivesse", nós pensamos até de não levar, de tão assim que ele estava um comportamento diferente, né. E voltou feliz, sabe. E eu até depois eu vou dizer para o professor, né. É, a dona Margarida e o André, eu atendo o filho deles, o Lucas, né. Sim. E eles são eu digo assim que eles me ensinam muito, né, porque eles convivem com o Lucas muito mais tempo que nem eu comentei, eu fico uma hora com os alunos, né. Então essa troca, esse feedback pai e professor é muito importante. A gente tem que ter essa troca e eu aprendo muito com o Lucas, aprendo com os pais, porque ele tem uma aceitação, né. Então os pais do Lucas, dando exemplo dele, eles estudam muito, eles vão atrás, eles procuram entender o que eles podem fazer para melhorar o dia a dia dele, né. O objetivo meu como profissional e dele como os deles como pai é o mesmo, é o Lucas ter uma vida muito funcional, ele ter amigo, ele conseguir fazer atividades, que nem ele faz balance, ele dança e faz aula de natação na escola. Então acho que tendo pais com mente aberta e aceitando desde o início fica muito mais fácil e a criança evolui muito mais. Às vezes a gente pode ajudar a mãe a perceber ou encontrar qual é a rede de apoio que ela tem. Identificar que rede de apoio é essa que ela tem. Muitas vezes a realidade da mãe é realmente a maternidade, né, a mãe solo. E se ela não tem essa rede de apoio na família, e se ela não tem o pai, né, presente, como que ela faz? Aí a gente ajuda ela a identificar o que os serviços da rede oferecem para ela enquanto apoio, né? A gente precisa também olhar para o serviço público, a gente precisa mostrar para essa mãe que essa mãe tem direitos, que essa criança também tem direitos, e aonde que elas podem buscar esse auxílio.
Eu acho que uma das coisas muito importantes é o pai e a mãe andarem alinhados, né? Os dois têm que aceitar, os dois têm que estudar, conhecer, entender qual é o diagnóstico da criança, para daí sim começar a ir atrás de profissionais. A gente vê muita evolução quando os pais caminham junto com o filho, né? Então, meu filho é autista, então eu preciso saber o que eu posso fazer para ele ter uma vida mais funcional. Então, ir atrás de atividade física, ir atrás de fono, ir atrás de fisioterapeutas. Eu acho que tudo isso vai deixar a vida da criança melhor. Mas a aceitação, o amor que eles podem dar para os filhos, acho que é a parte mais importante e o que vai ajudar mais eles a ter uma vida funcional. O universo atípico é mesmo um assunto muito amplo e rico, não é mesmo? Por isso, no nosso próximo episódio falaremos sobre a importância da inclusão. Nos vemos na semana que vem. Até lá!